Finalmente, nossa aula de Índia, segunda parte, tá? Vamos lá. Não apareceu a tela para vocês, queridos? Foi? Foi, Rafaela? Obrigado, querida. Vamos lá, então. Vou olhar o chat de vez em quando, tá? Vou manter o raciocínio aqui na lógica da aula, mas vou parar para dar uma olhadinha e tirar as possíveis dúvidas de vocês. Tudo bem, queridos? Beleza? Muito bem. Vamos lá. Bom, então vamos onde é que nós paramos, né? Onde nós paramos? Estávamos falando sobre a demografia, né, indiana. Nós vimos que o país, né, um país, o segundo mais populoso, mas que logo vai passar a China, né, uma estimativa da ONU para esta década que estamos entrando agora em 2021, que a Índia passe a China, por mais que a China tenha abolido a política do filho único em 2016, né? E que a Índia não esteja mais naquela explosão demográfica do passado, sua taxa de crescimento vegetativo é um pouquinho superior à da China. Né? E aí os números são grandes, né, Tomás? Estamos falando de 1 bilhão 320, alguns já falam 1 bilhão 340 milhões de habitantes na Índia. Só não esqueçam, né? País populoso e povoado, densamente povoado, com 400 habitantes por quilômetro quadrado. É mais ou menos a densidade demográfica da Holanda, dos Países Baixos, né, melhor dizendo, só que os Países Baixos têm 17 milhões de habitantes, né, diferente. Paquistão e Bangladesh, então já conversamos sobre a região, né, deixa eu só passar aqui, falamos sobre esse adensamento, sobretudo na região, né, do rio Indo e do rio Ganges. Lembre, Ganges, ele nasce ali no Himalaia, corta a área mais povoada da Índia e deságua em Bangladesh, num delta, lembra? O rio ramifica em vários canais, num delta, junto ao rio Brahmaputra. Então, lógico que esses rios têm uma importância muito grande na história, né? E também no adensamento populacional, uma planície fértil, né? Que favoreceu o desenvolvimento aí da região, beleza? Muito bem. Bom, queridos, agora, focando nas principais cidades da Índia, né? E aqui foi nós paramos na última aula, que o país deve estar chegando próximo de 50% urbano. Aí você vai dizer, então lá o processo de urbanização não é tão relevante. Cuidado, cuidado. Taxa de população urbana é uma coisa, processo de urbanização é outra, tudo bem? Por mais que a Índia seja um país rural, as taxas de urbanização são muito elevadas. E aquela urbanização típica de países muito desiguais, né, gente? Vamos lá? Com carência de moradia, com muita informalidade nas cidades, né? Estamos falando de um país aí com quase 300 milhões de pessoas consideradas abaixo do nível da pobreza, né? Miseráveis. Aqueles conceitos que o Banco Mundial utiliza, que conversamos na aula de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Tudo bem, queridos? Beleza? Então tá ali, ó, Mumbai, antiga Bombaim, esta cidade você vai destacar, mas depois vai destacar no mapa novamente. Por quê? Mumbai, queridos, é São Paulo. É uma cidade tradicionalmente industrializada, com indústrias bem tradicionais mesmo, né? Têxtil, por exemplo. Tá? Então, Mumbai, uma cidade altamente industrializada, um grande centro financeiro indiano. São Paulo, altamente industrializada, um centro financeiro densamente populosa e povoada também. Tudo bem? Depois nós temos Kolkata, ex-Calcutá, aí uma cidade muito ligada a uma indústria tradicional, têxtil também é um destaque. Tudo bem? Então, Mumbai e Kolkata, indústrias mais antigas, tradicionais, né? Por isso tão populosas. Mas Mumbai é o grande centro financeiro. Nova Delhi, né? Não é um grande destaque econômico-industrial, mas é como Brasília, né? Uma cidade administrativa. Dhaka, a capital de Bangladesh, e Karachi, no Paquistão. São os principais aglomerados urbanos aí da região. Tudo bem, queridos? As principais cidades quanto ao número de habitantes. Tudo bem? Belezinha? Kolkata e ex-Calcutá, né? E esse mapa ele é interessante, molecada. Esse mapa ele é interessante. Eu gostei muito dele e vou dizer para vocês uma coisa, tá? Veja, a nossa aula hoje é uma aula sobre Índia, mas nós vamos falar um pouquinho sobre urbanização, porque é um dos assuntos top 3 lá do Enem. Tá? Urbanização, problemas ambientais, questões agrárias. Né? Então vamos aproveitar um pouquinho essa questão da urbanização e vamos analisar com o tio Dot este mapa. Vai. As bolinhas vermelhas
são os comunistas. Não, tô brincando. As bolinhas vermelhas, tá? São as maiores cidades do mundo em 1950. Molecada, as bolinhas vermelhas são as maiores cidades do mundo em 1950. Aí você vê ali a região de Bosworth, Chippewa, nos Estados Unidos, né, Nova York, Boston, Filadélfia, Baltimore. Você vê ali a Europa Ocidental, com, né, muitas cidades na cor vermelha. Em África, você não percebe nenhuma bolinha vermelha, a não ser Cairo ali, né, África do Sul, Nigéria, mas pequenas bolinhas vermelhas, ou seja, não havia grandes aglomerações urbanas em 1950 no continente africano. Já a Ásia, muito populosa na região da Ásia das Monções, que vocês conhecem, que já conversamos, né? Vejam, já tinha algumas bolinhas vermelhas. Só que agora o mais importante na leitura deste mapa. As bolinhas verdes são as maiores aglomerações urbanas em 2010. Percebam, queridos, como surgiram grandes cidades nesta região da Ásia, que está ali com um quadradinho para vocês ali no mapa, ó, um quadradinho, indicando, né, uma área de urbanização mais recente. Por mais que houvesse grandes cidades, porque a região é densamente povoada e também populosa, né, a eclosão dela se dá nas últimas décadas mais intensamente. Tudo bem? Então, China, Índia, tá? Tigres asiáticos, o processo de urbanização é mais recente do que no caso brasileiro. Tudo bem? Beleza, que hoje já desacelerou bastante. Joinha, joinha, joinha. Vamos lá. Beleza. Vamos que vamos. Bom, queridos, aí aqui, tá? É um dado da ONU. As maiores aglomerações urbanas em 2014, tá? Vamos lá. Tóquio, eu peguei essa tabelinha que ela mostra 2014, 2030, a evolução, eu queria analisar com vocês. Tóquio, Delhi, Xangai, Cidade do México, Mumbai. Ou seja, temos duas cidades indianas aqui, Delhi, né, e Mumbai. Tudo bem? Eu quero que analisem comigo agora, veja, de 2014 para 2030. População de Tóquio, 37,8. População de Tóquio, 37,2. Uma projeção da ONU. Entre as megacidades, né? Delhi, 25 milhões. Delhi, 36. Xangai, 23, 30 milhões. Cidade do México, 20,8, 27,8. Desculpa. Cidade do México cai, né? 23. Então veja, o México já não está naquela taxa de urbanização muito acelerada. A Cidade do México está saindo da tabela. São Paulo, veja, São Paulo, 20 milhões de habitantes nessa tabela, hoje já 21, 22 quase, na Grande São Paulo. 20,7. Cadê São Paulo em 2030? O São Paulo, por quê? Porque São Paulo, a população brasileira já não tem o mesmo ritmo de urbanização, e a população brasileira já não tem o mesmo ritmo de crescimento demográfico. Então, São Paulo não é que vai deixar de crescer, vai crescer pouquinho. Em contrapartida, olha agora para essa tabela, que isso aqui o Enem ama, já caiu até no Enem essa comparaçãozinha entre próxima ao atual e a conjuntura futura, tá? As condições futuras. Eu quero que olhem para essa tabela, queridos, 2030 agora, e diga uma coisa para o tio Grote. Lá em 2030, você percebe que aparece em sexto e sétimo lugar Dhaka, a capital de Bangladesh, e Karachi, capital do Paquistão. Vejam que em 2014 nem Dhaka nem Karachi apareciam na tabela. Peraí então, Grote. Se em 2014 nem Dhaka nem Karachi apareciam aqui nesse gráfico, é porque eles tinham menos que a população do Cairo, ou seja, abaixo de 18,4 milhões. Só que em 2030 a projeção é 27 e 24. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês? Esta região, Índia, por exemplo, por mais que a população já não esteja em explosão demográfica, a taxa de urbanização é elevada. O número de pessoas migrando para as cidades é elevado. Tudo bem, molecada? Seja pelas péssimas condições do campo, onde também há muita miséria, seja, né, pela modernização que ocorre. Tudo bem? Então, muito importante, esta região toda da Ásia das Monções tem elevados índices de urbanização. Salvo exceções, como Singapura, só que aí são micropaíses, né, que não tem grande peso nesse processo. Tudo bem, queridos? Beleza? Então, intensa urbanização e caótica, né? São países muito desiguais, são países com elevados índices de pobreza. Beleza? Bora lá. Aqui eu coloquei só por curiosidade, até para você não cair em pegadinha, tá? Escuta o tio Grote agora, que isso aqui é comum. Veja, professor, quais são as maiores aglomerações urbanas do mundo?
Aí apareceu ali, a ONU coloca, né? Tóquio, Delhi, assim vai. Só que temos que tomar cuidado porque a ONU sempre considera aglomerado urbano. Quer ver um exemplo? Me permitam. Existe o conceito de megacidade. Grosso, o que é uma megacidade? Megacidade, toda cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Veremos isso na aula de urbanização, tá? Megacidade, toda cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Beleza. Só o que acontece? São Paulo tem hoje 12 milhões. Rio de Janeiro chegando a 7. São Paulo é uma megacidade com 12 milhões de habitantes? Sim. O Rio de Janeiro é uma megacidade com 7 milhões de habitantes? Sim, também. Por quê? Agora, cuidado. Para a ONU, megacidade é todo o aglomerado urbano, ou seja, a metrópole e sua região metropolitana. Então, para a ONU, São Paulo não tem 12 milhões de habitantes. Para a ONU, São Paulo tem 21 milhões de habitantes como aglomerado urbano. Para a ONU, o Rio de Janeiro não tem 7 milhões de habitantes, já tem mais de 11 milhões de habitantes, porque considera a região metropolitana. Tudo bem, queridos? Aquelas cidades que estão conurbadas, como São José, Biguaçu, Palhoça, Floripa, né? A malha urbana está conectada. Então, a gente considera dessa maneira. Tudo bem? Mas só para caráter de comparação, eu coloquei para vocês, vejam, cidade por cidade. Só por curiosidade, para vocês verem como realmente essa região é densamente povoada e também populosa. Veja, maior cidade do mundo, se considerarmos somente a cidade, que não é o que a ONU costuma fazer. Xangai, Mumbai, Karachi, Nova Delhi. Vocês entenderam que, olha ali, 3 das 4 maiores estariam nesta região que estamos abordando neste momento. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntinhas. Bernardo, esse crescimento da cidade de Dhaka quer dizer que está entrando na segunda etapa do gráfico de urbanização. Querido Bernardo, segunda etapa do gráfico de transição demográfica, né? Da transição demográfica. Sim, ela ainda está no ritmo de explosão para transição. Tá? Bangladesh cresce muito rápido, bem como o Paquistão. Então está entre a explosão e a transição. Tudo bem? Beleza? Groto, você tinha falado que a Índia está passando por urbanização, mas não necessariamente pela industrialização. Foi isso? Ana Júlia. Queridos, obrigado, Bernardo. Obrigado, Ana Júlia. Vamos tirar dúvida, é isso aí. Às vezes passa, né? Então veja, não, a Índia continua industrializando, Ana Júlia. Tá? Ela continua industrializando, mas não é só esta industrialização que leva ao processo de urbanização. Tudo bem? São as condições precárias no campo, é a modernização no campo e a industrialização também contribui para esse processo. Tudo bem? Ana Júlia, Bernardo, valeu, querido, é isso aí. Boa colocação, tá? Ela está, Bernardo, da segunda fase do gráfico, né, para a terceira fase, ou da explosão para a transição, estão caminhando esses países. A Índia já está na transição, né, para a última fase como o Brasil. Tá bom, queridos? Beleza, obrigado pelas perguntinhas, vamos avançar. Bom, aí, turma, tem algumas questões, agora isso aqui eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Quero chamar a atenção por quê? Vejam, a diversidade étnico-religiosa da Índia não é tão elevada quanto a muitos grupos, assim, no sentido de percentuais elevados. O que nós temos é de 70% a 80%, esse número vai variar de uma fonte para outra, hinduístas. Então percebam no gráfico em amarelinho ali, né? Os hinduístas representam um pouco mais de 3/4 até neste gráfico, mas as provinhas costumam colocar de 70% a 80% da população indiana segue o hinduísmo. Tudo bem? Mas temos grupos muçulmanos, e aí o tio Groot vai pedir para olharem para o mapa, por favor. Lá no extremo norte da Índia, queridos, vejam, lá no extremo norte da Índia, nós temos ali a região da Caxemira. Para tudo que agora é importante. Vai, larga o celular. Toma um gole d'água. Só não pode ir no banheiro agora. Segura. Olha aqui. Percebam que o norte da Índia tem hinduístas. Tem um rosinha ali que são os budistas. Tem até a comunidade Sikh, que usa aqueles turbantes bem estileiros, assim, não sei se já viram, Sikhs, bem legal, tá? E temos muçulmanos. Então, olha a diversidade. Na Caxemira mesmo, nós temos muçulmanos, são majoritários, tá? Mas são maioria. Tem budistas, hinduístas e podem até aparecer os sikhs.
Mais ao sul tem algumas comunidades cristãs em relação com Portugal também, que ocupou aquela região, mas importante, tá? Então, quanto à religião, 70% a 80% são hinduístas. Tudo bem? Agora, quando se fala em línguas, rapaziada, aí complica um pouquinho. Até tem um filme recente, que agora me falha o nome, droga, esqueci. Enfim, de um garoto que se perde na Índia e sua maior dificuldade qual é? Se comunicar. Por quê? Porque, vamos lá, apenas 37% da população fala a mesma língua, o hindi. Pronto, você vê alguma coisa positiva no processo de colonização? Olha, sendo colônia de exploração é difícil você achar algo positivo, né? Mas teve um lado, uma herança positiva, eu posso dizer para vocês, é que muitas pessoas acabam dominando o inglês e permite uma comunicação entre esses grupos diferenciados. Uma das poucas relações positivas aí que eu vejo, né, no espólio das riquezas da estrutura indiana feita aí pelos britânicos. Tudo bem, queridos? Então isso aqui é importante, ó. 3/4, vamos arredondar, são hinduístas, mas quanto às línguas, rapaziada, olha isso aqui, vai. Quanto às línguas, vejam que na parte central o hindi, né, domina nas regiões do Ganges, nas mais povoadas, mas a diversidade linguística é realmente bem significativa na Índia. Tudo bem, queridos? Aí as dificuldades indianas, né? É o pior IDH dos BRICS. A Índia é o pior IDH dos BRICS, 129º lugar. Tudo bem? Analfabetismo, aí vem uma contradição, né? Isso. Alex, the Lion of the New York. Já ouvi o Marcão falar isso 35 mil vezes, mas tudo bem. Isso, é para o tráfico de crianças, bem legal mesmo. Boa sugestão aí, Maria Cristina. Bem, sim, o filme é muito bom. Tá bom, queridos? Beleza? Assistam. Quem quer ser milionário também é fantástico, né, rapaziada? Mostra bem a realidade indiana e sobre o que o tio Bruto vai falar daqui a pouco, tá? Vamos lá, vamos fechar aqui o nosso raciocínio. Bruno, qual é a contradição? A contradição é você ter num país quase o mesmo número de pessoas com título de doutorado que os Estados Unidos e 25% da população analfabeta. Então, isso é a maior representação da desigualdade. O Brasil, o analfabetismo está na casa de 6 a 7%, 6,2% de pessoas com mais de 15 anos que não sabem ler e escrever. Na Índia, 25%. Tá? Mostra sua desigualdade. E a mortalidade infantil, turma, baixou, comparado a números, né, mais antigos, mas para caráter de comparação com o Brasil. Nós temos nossas dificuldades, turma, mas vamos lá. Nossa população analfabeta em torno de 6%, 6,2%, e a mortalidade infantil do Brasil em torno de 12 por mil. De cada 1.000 crianças que nascem no Brasil, 12 não completam um ano de vida. Na Índia, 35. Então, tem alguns números ainda a avançar. Repito, mostra a extrema desigualdade deste país. Tudo bem? Então, queridos, eu peguei aqui mais uma fonte, só para mostrar para vocês, né, que realmente o hinduísmo predomina na Índia, né? Veja lá, 72% neste dado. Já vi 75%, já vi 76%, então pode variar, tá? Em torno de 3/4. Os Sri Lanka são budistas, mais ao sul ali, né? Nepal, hinduístas, como a Índia. Butão, budistas. E agora, segura e concentra. Concentra com o que, Grote? A minha aula de hoje, o foco maior dela é que vocês entendam a Caxemira. Vocês já viram que a Caxemira, aquela partezinha mais ao norte da Índia, né, tem uma grande diversidade religiosa. Tem budistas, tem hinduístas, tem muçulmanos e até sikhs, um pouco mais ao sul, numa região chamada Punjab, que eu já vou mostrar para vocês. Tá? Me permitam mostrar aqui, fica mais fácil, quer ver? Ó, lá ao norte, turma, eita, é o estado, né, de Jammu Kashmir. Se você olhar ao norte, Jammu Kashmir é o nome do estado. Ou Jammu Caxemira, né, traduzindo aí. E essa partezinha azul é o Punjab, onde aqueles sikhs que eu falei a vocês, que usam os turbantes estileira, já tiveram movimentos separatistas. Então, só para tomar cuidado, não é o primeiro movimento separatista que nós temos, a Caxemira, e não é o único movimento separatista, vamos dizer assim, melhor colocando, tá? O Punjab, que é aquela área azul ali, já tivemos até atentados terroristas no passado. Então, queridos, olha para o tio Groot de novo. No Paquistão e Bangladesh são maioria muçulmana. Beleza? E aqui, só para você entender, os conflitos étnicos são antigos e muitas vezes geraram violência. Na década de 80, os Sikhs,
que vivem naquela região que eu falei de Punjab, passaram a reivindicar a sua independência, inclusive com o terrorismo e com o assassinato da primeira-ministra da época. Tudo bem? Belezinha, molecada? Bora lá então. Bom, eu não vejo mais as provas cobrarem as castas, né? A não ser quando passou a novela O Caminho das Índias. Mas, apesar das castas não serem oficiais politicamente, opa, Ana Júlia, você matou aqui, Bernardo, já vou ver também. Vamos lá, a Índia passa por algum problema religioso devido à maioria hindu contra outras minorias? Bernardo, muito bem encaixada a sua pergunta, querido, sabe por quê? Aqui, lembra do texto que nós lemos na última aula, né? Sobre o Narendra Modi, o atual primeiro-ministro do Partido Açafrão, o partido hinduísta, por causa da cor, né, do açafrão, dos hinduístas. Ele tem uma postura nacionalista hindu. Ele quer mostrar a supremacia dos hindus. Só que isso subjugando outros grupos. Então, assim, Bernardo, se for colocado no vestibular, você assinala que o atual primeiro-ministro tem adotado políticas um pouco mais arbitrárias quanto à diversidade étnico-religiosa indiana. Tudo bem? Beleza? Ana Júlia, o Stanley Castro também influencia na desigualdade? Sim, querida. É uma construção histórica, né? Mesmo que você perguntar, Grote, por que o Brasil é tão desigual? Né? Nós vamos ter aí 5 séculos de história com os nossos mestres aí para explicar, mas dá para ter alguns elementos marcantes. A Índia, bem como o Brasil, foi uma colônia de exploração, com plantation, né? com concentração de terras, com espólio de suas riquezas, com exclusão. Então, o processo de colonização é um elemento, mas sim, sem dúvida, a questão das castas também é um elemento de manutenção de uma segregação cultural. Assim, Ana, só para você entender, né? As castas oficialmente não existem mais. Politicamente tem lá assim, as castas devem ser respeitadas pela Constituição indiana. Não, mas culturalmente sim. Sobretudo nas áreas mais pobres, com destaque aí para o interior. Tá? E, como eu falei, curiosidade, tá, turma? Não vi as provas mais cobrarem esses detalhes, mas para vocês, né? Brahmanes. Eu peguei aqui um bonequinho que está no livro, achei legal. Brahmanes, os sacerdotes, né? Estariam no topo da hierarquia. Kshatriyas, os guerreiros com poder político, Vaishyas, os comerciantes, camponeses e artesãos, Sudras seriam os servos, e Párias, ou os Dalits, seriam aqueles totalmente marginalizados, estariam abaixo de qualquer outro grupo. E tem histórias, turma, bizarras, se vocês forem atrás, é triste. Né? Estava vendo uma vez o Nat Geo e tinha um senhor dentro de uma fossa, até o peito, mais ou menos, enterrado, vamos lá, no cocô, né, resumidamente, e ele estava, com o auxílio do seu filho, desobstruindo a tubulação de esgoto manualmente, tá, com as ferramentas lá, mas dentro do esgoto. E aquilo o pai dele fazia e o filho dele já estava fazendo, porque cabia a eles, como párias, uma oportunidade de renda já seria muito para eles. Né? Então, sim, Ana, existe sim um lado histórico, né? Não, já havia desigualdade, mas ela foi potencializada, né? É a mesma coisa você pensar na estrutura africana. Os africanos viviam uma situação, mas peraí, eles viviam de um modo de subsistência. A partir do momento que chegam os ingleses e tiram suas terras mais férteis para plantar chá, bem como em África, né? Professor, já havia escravidão na África, um povo contra o outro, beleza, mas quem foi lá e estimulou esse tráfico negreiro? Quem foi lá e capitalizou um povo para segregar o outro? Né? Quem deu poder a 3 etnias das 100 da Nigéria? A Nigéria tinha 100 etnias. Os ingleses foram lá, pegaram 3 que atendiam aos seus interesses, deram poder a eles, e essas 3 etnias das 100 nigerianas até hoje têm um poder sobre o petróleo. E o resto sofre marginalizado na pobreza. Então, por mais que houvesse uma desigualdade já presente nessas sociedades, né, eles tinham uma estrutura social que, né, garantia no mínimo a subsistência, apesar de conflitos e problemas evidentes. Agora, a colonização potencializou isso, porque espoliaram suas riquezas, tiraram deles suas terras mais férteis, jogaram os povos indianos, africanos, seja onde for, nas terras menos produtivas, e as terras mais produtivas para plantar cana, chá, tabaco, café, seja o que for. Né? Então é incomparável o que vai ocorrer na desestruturação social desses povos, né? E levando a uma desigualdade que atendia os interesses do Império Britânico da época, né? Francês, depois na África e assim vai. Beleza, queridos? Vamos lá então, continuando. Bom, então tá lá, né? Participação de portugueses na região, ingleses, holandeses, franceses, mas quem efetiva a colonização foram os ingleses, né?
ali no século XVIII. E aí, em 1947, essa data é importante, tá, molecada? Até mesmo na aula de história, aprofundar um pouquinho mais a figura de Mahatma Gandhi e no processo de descolonização que as aulas de história aprofundam, tá? Eu peço a vocês que deem atenção a essa situação, tá bom? 1947, guarda isso aí, 47, a data onde a Índia, o Paquistão e Bangladesh vão conquistar sua independência e voltaremos a falar sobre isso. Bom, até fazendo alusão à pergunta que o Bernardo bem colocou. Tô gostando da sua participação aí, Bernardo. Legal, cara. Vamos lá. Querido, olha só. Temos dois tipos de agricultura na Índia. A familiar, que até hoje se destaca no arroz e no trigo, até porque tem que abastecer mais de 1 bilhão de pessoas, então existe ainda uma agricultura mais rudimentar, de menor produtividade, que atende ao mercado interno. Tudo bem? Arroz, trigo são os destaques. Por outro lado, né, chegaram as plantations com os colonizadores que buscavam em terras tropicais aquilo que não era possível cultivar em suas terras. Aí na Índia, a molecada pode destacar algodão, a juta, que é uma planta que eles tiram uma fibra, né? Igual o sisal aqui no Brasil, já fez artesanato com corda de sisal no ensino fundamental, que eu tô ligado. Algodão, muito importante, juta, eventualmente citado, chá e cana-de-açúcar. Tudo bem, rapaziada? O rebanho bovino é o maior do mundo, né? Mas questões religiosas levam somente ao consumo do leite ali, né? Beleza, queridos? Algodão, chá, cana-de-açúcar, destaques das plantations indianas. E aí, vamos lá. Cuidado, cuidado agora. Você não pode confundir tigres asiáticos, você não pode confundir China com a Índia. Por quê? A China e os tigres asiáticos... Deu um calor agora, rapaziada. Teve uma inversão térmica hoje aqui, mas como nós não somos uma região muito poluída, deu só um nevoeiro. Quem olhou pela janela, né? Quem já viu a luz do dia hoje, deve ter visto aí que nós tivemos um nevoeirozinho. Vamos lá, agora está esquentando, né? Tendência de dia ser mais quente hoje. A massa tropical atlântica está atuando, entendeu ou não? Logo virá a massa polar atlântica com uma nova frente fria, com chuva. Tá, vamos aqui. Queridos, então olha só. Grote, qual a diferença da industrialização? Opa, Beatriz, isso mesmo, querida. Só a Índia e o Paquistão, né? Demorou para o Bangladesh separar do Paquistão. Não é que demorou, Gregório. Tá, também, mas é que a Bangladesh era o Paquistão oriental, né? E o Paquistão era o Paquistão ocidental. Depois que... Saudades da massa polar, tá? Depois que houve a nomenclatura diferenciada também e um processo de separação. Queridos, o processo de industrialização da Índia também de substituição da importação? Sim. Olha só. Os tigres asiáticos industrializaram voltados para o mercado externo. Voltados para o mercado externo, plataformas de exportação, como já vimos. Já a Índia, turma, ela ganha corpo já ali no processo de independência, já alavanca bem sua indústria, sobretudo pelas suas grandes reservas de minérios. Então agora muito cuidado, muito carinho. Grandes reservas de minérios. Carvão, que é a base da energia deles até hoje, por isso poluem bastante. Ferro, manganês, que são usados na liga metálica de um aço de qualidade. Então, por favor, queridos, não só isso, né? Mica, bauxita, cromo, tório, calcário, diamante, a riqueza mineral incrível, só que eu vou destacar o carvão e o ferro. Tudo bem? Só tem a questão da população, né? Que favorece a abundância de mão de obra, sobretudo para alguns setores tradicionais, como a têxtil. Perfeito. Tá? Mas destaque o carvão, ferro, manganês. Tudo bem? Agora você vai separar duas coisas. Existe a Índia que substituiu importações, como ocorreu aqui na América Latina, ou seja, industrializou no primeiro momento focada no mercado interno e antes dos tigres e antes da China, por favor. Certo? Com setores que eu destacaria: têxtil, química, siderurgia, pela força da produção mineral, alimentícia, uma população significativa para alimentar. Aí tem transporte, cimento, mineração, muitos minérios, né? Siderurgia. Agora, siderurgia, têxtil merecem nossa atenção. Tudo bem? Química também. Só que a Índia das últimas décadas, molecada, é a Índia da indústria farmacêutica, uma das maiores produtoras de medicamentos e vacinas do mundo. Boa parte das vacinas que você vai tomar aqui, né? Tá lá escrito, ó, produzido na Índia. Sabe quando você toma uma vacina que
a enfermeira vai lá e te mostra, olha só, isso aqui é uma vacina, olha só a validade e tal. Essa vacina muitas vezes é produzida na Índia. Fibra ótica, satélites de informática. O Brasil usa satélites indianos também no monitoramento do desmatamento e queimadas. Tudo bem? Então, Grote, não entendo. Então tem a Índia que industrializou no passado, né, lá na meados do século XX, com indústrias bem tradicionais, e tem a Índia moderna, é isso? Isso. As indústrias mais modernas que ganharam projeção, né, nas últimas décadas. E aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês, que foi uma pergunta, queridos, da prova da FUVEST. Carvão, Bernardo, carvão mineral é a base da energia elétrica indiana, tudo bem? Tem energia nuclear, tem investido pesado em eólica e solar, forte, bem como a China, tá? Mas ainda o carvão é a base energética, não é à toa que a cidade de Delhi é uma das mais poluídas do mundo, né? Tudo bem? As cidades indianas de um modo geral. Bom, então vamos lá, queridos. Vamos aqui agora ao mapa. Concentra agora com o Tio Grote, tá? Vejam, essa região aqui, ó, chamada Rukerla, meu Deus, não vou lembrar, Kolkata, que é a antiga Calcutá, aqui eles chamam de Vale do Ruhr, perdão, Vale do Ruhr. Lembra que na Alemanha tem o Vale do Reno e o Ruhr, que é o seu afluente, onde tem muito carvão. Então, esta regiãozinha ali de Kolkata e Rukerla, turma, é chamada da região das siderurgias, o Vale do Ruhr indiano. Kolkata, uma cidade muito populosa, destaca na indústria têxtil. Bem como, veja, no outro extremo do mapa, agora a parte mais a oeste, né, nós temos Mumbai e Ahmedabad, perdão, que são indústrias tradicionais também, setor têxtil forte, tá bom? Delhi também tem concentração mais populacional, não é uma força industrial como as outras áreas. Tudo bem, queridos? Esse mapinha tá bem bonitinho, né? Tem ali as produções. E a parte sul, agora que eu queria chamar a atenção de vocês. Estas duas cidades, que eu vou listá-las novamente, tá? Bangalore e Madras. É o Vale do Silício indiano. Queridos, por favor, vai. Eu vou fazer uma pergunta. Vamos fugir um pouquinho da aula aqui, só falo. Eu quero que vocês pensem e reflitam um pouquinho. Quando teve o filme Quem Quer Ser um Milionário, a prova da FUVEST pediu na discursiva. Prova da FUVEST na discursiva. Por que a Índia se transformou no país dos call centers? Por que a Índia virou um país dos call centers? Com vocês. Internet deu delay, pessoal? Vocês não querem falar comigo? Opa, Gregório, obrigado, querido. Vamos lá. Falou inglês, perfeito, né? A colonização britânica. Mão de obra barata, né? Abundante. Grande população e poucas leis trabalhistas. As leis trabalhistas, em alguns casos, mais flexíveis também. Investimento em tecnologia. Opa, galera fera, já temos o gabarito. Investimento em tecnologias da comunicação. E agora um ponto-chave, molecada. Escute o brote. O ponto-chave é: a Índia é um país com muitas carências, mas o ensino das ciências exatas foi o único elemento que faltou aqui pra gente. Conheci um matemático num fórum de educação uma vez, e ele contou que esteve na Índia e voltou em crise existencial. Aí eu perguntei por quê. Aí ele falou que a forma que ensinam a matemática na Índia leva ao raciocínio. A criança chega na 7ª série, o adolescente, né, e é bombardeado, nós somos bombardeados por equações, não entendemos o porquê. Não entendemos onde vamos usar aquilo. Na Índia, o que ele colocou, né, o matemático me explicou naquele momento brevemente. Na Índia, eles são ensinados a desenvolver o raciocínio lógico. Quando eles chegam àquela equação, eles já sabem por que ela surgiu e de onde ela surgiu. Basicamente foi isso, tá? Estou tentando resumir uma fala de 30 segundos, queridos. Mas a Índia é muito avançada. Os poucos que têm acesso à educação, né, faz com que a Índia seja um celeiro, tá, de analista de sistemas na área de tecnologias de comunicação, como a Laura bem colocou. Tá? Então, o ensino das ciências exatas, o destaque das ciências exatas na Índia é um elemento. Tanto que o país sofre com a fuga de cérebros. Na região do Indo, depende, se for a região de Rourkela e Kolkata, né, do Ganges, né,
Rurkela e Kolkata, destaque da indústria tradicional. Tudo bem? No Ganges. E no Indo paquistanês, muito pouco, tá? O país é pouco industrializado. Como que um país tem esse nível de educação e a exportação de cérebros possui um IDH tão baixo? Desigualdade, Bernardo. Vamos lá, querido, olha só. Você tem quase 300 milhões de pessoas vivendo abaixo do nível da pobreza. Né? Como eu falei, eles têm quase o mesmo número de pessoas com doutorado que os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo tem uma parcela miserável da população. Então é essa desigualdade. E essa parcela miserável sequer foi alfabetizada, 25% não foi alfabetizada. Né? Enquanto muitos exportam cérebros. Então essa é a dualidade, né, indiana. Pega o Brasil, né, vamos lá, pega Floripa, que é um tecnopolo nacional hoje, e se nós pegarmos alguns rincões da Amazônia ou do sertão do Nordeste, perceberíamos também essa extrema desigualdade, né, Bernardo? Tranquilo, querido? Bom, vamos lá. Então, no Vale do Indo, respondendo de novo, Ivanir, temos destaque aí Ganges e no Indo, agricultura. Há algumas regiões industrializadas, como Kolkata e Rourkela, a região do rural indiano. Bom, queridos, vamos lá. Então não esqueçam, Vale do Silício Indiano. Então por que ele é o país dos call centers? A mão de obra é barata e abundante. Mão de obra barata e abundante. Falam inglês, né? Tem destaque no setor de tecnologias da comunicação. Né? Um analista de sistemas indiano vai custar 5 vezes menos que um analista de sistemas no Vale do Silício. Então, transfere a ligação do Microsoft para cá. Bem-vindos ao país que, numericamente, tem produzido mais softwares aí, turma. A Microsoft investe pesado na Índia, por quê? Mão de obra abundante, barata e qualificada, né? Comparado aos grandes centros mundiais. Então, não esqueça, Vale do Silício Indiano. Esta é a Índia moderna, Madras e Bangalore. Está aqui para vocês. Olá, queridos. Ó. A Índia é também, na atualidade, o maior exportador de softwares do mundo, movimentando, né, cerca de 7 bilhões de dólares por ano. Um pouco mais hoje já, está atualizando. Madras e Bangalore são os principais centros, o Vale do Silício Indiano. Tudo bem, queridos? Beleza? Continuando para a gente fechar aqui, né? Bora lá. Aí eu coloquei, né, alguns destaques que as provinhas não chegam a cobrar, mas Vale do Damodar é a região do Ruhr, né, a região da cidade de Rourkela. Zona de Tamil é o cérebro indiano, essa região de Madras e Bangalore mais ao sul, tá? Curiosidades mesmo. Kolkata e Mumbai, industrialização tradicional, né? Têxtil ligado à agricultura, beleza? E Bollywood, né? O cinema indiano, que é um destaque, numericamente chega a produzir mais filmes do que Hollywood, só que Hollywood tem todo um destaque, uma produção, né? Um investimento bilionário por detrás. Tá? Mas Bollywood aí também é um cenário de destaque da Índia. Bom, Grote, mas vamos lá. Antes de acabar nossa aula, pelo amor de Deus, temos que falar da Caxemira Índia. Da Caxemira ainda. Como é que anda o PIB indiano? Molecada, estava crescendo até 2018 a patamares em 2018 superiores à China. Só que você vai observar que realmente, né? Ano passado, bem como a China, teve uma desaceleração do crescimento, mas né, cresce em torno de 5% ao ano. Primeiro trimestre de 2020, como podem perceber, né, já temos ali o começo do isolamento social, já impactando também no crescimento indiano. Mas enquanto na China foi negativo, porque o impacto lá foi mais severo já no começo do ano, na Índia os reflexos virão agora no segundo trimestre, os dados serão publicados. Tudo bem? Então, tem um ritmo de crescimento elevado. Dentro dos BRICS só perde para a China. Tá? Mas agora quase empatado, né? Vamos ver como vai fechar esse ano. Beleza, queridos? Aí, ó, as taxas de crescimento, né, os dados mais recentes estão aqui para vocês, mas as taxas de crescimento históricas aqui da Índia, percebam, ó, 9, 10, 5, 6, 7, como eu coloquei, em 2018 chegou a crescer mais do que a China, tá? Ano passado, quase empatado, a China cresceu um pouquinho mais, mas são os dois gigantes dos BRICS em taxas de crescimento do PIB. Tudo bem? Bom, queridos, o Tio Grote vai encerrar agora com a Caxemira, que era o meu foco, tá? E agora eu queria o máximo da atenção de vocês, porque entendo que isso é que vai ser cobrado na provinha de vocês, ou que vai trazer a Índia para a prova. Tudo bem? Beleza? Bora lá então. Bom, queridos, deixa eu aqui voltar para a tela. Primeira coisa, Grote, Caxemira envolve quais países? Paquistão, Índia, China. A região da Caxemira envolve quais países? Paquistão, Índia e China. Fechou? 3 países. Faz o teu mapinha mental, vai. Pode botar até uma bolinha assim, ó, e botar um pedacinho com cada um. Paquistão, Índia, China. Fechou?
Muito bem. Mas a maior parte do território, ou melhor, a maior parte do território está com a Índia. Então a maior parte da Caxemira está com a Índia. A maior parte com a Índia. Muito bem. Tá, professor, e daí? E daí que a população desta região, turma, tem budistas, como nós vimos, tem hinduístas, como observamos, tem até sikhs mais ao sul, tá? Mas o destaque mesmo é a maioria muçulmana. Quando houve a independência da região, vocês lembram das fronteiras artificiais africanas, né? Que ignoraram limites étnicos ou religiosos, foram traçados por interesses, né, europeus no passado. E a delimitação da fronteira entre Índia e Paquistão também teve esse nó. Quando a região se torna independente, milhões de muçulmanos têm que migrar ou para Bangladesh ou para o Paquistão, em 47. E aí essa má resolução das linhas de fronteira entre Índia e Paquistão gera um conflito desde o final da década de 40 até hoje, molecada. Mas fique bem claro, o conflito nestas décadas do final da Segunda Guerra Mundial ou da independência indiana paquistanesa de 47 até os dias atuais, esse conflito é sobretudo entre Índia e Paquistão. Tá, Gru, deixa eu ver se eu entendi. A Caxemira é China, Índia e Paquistão. Mas o conflito mais acirrado é entre Índia e Paquistão? Sim. Sim. Por quê? Vamos lá? Porque esta região que estão vendo ali em vermelho, dita como área de conflito, é a parte indiana. Eu sou muçulmano, mas estou num país de maioria hinduísta. Então eu quero ser independente, eu quero fazer parte do Paquistão. E esta é a grande briga histórica. Tudo bem? Que no ano passado, mais precisamente no comecinho do ano passado, veja, conflito na Caxemira. Por que Índia e Paquistão disputam região que vive nova escalada de tensão? Tem lá um linkzinho para você ler, queridos, tá? Mas vamos lá. Paquistão anunciou nesta quarta-feira que derrubou 2 caças e capturou um piloto da Força Aérea Indiana, em meio à escalada de tensão entre as duas potências nucleares na região da Caxemira. A Índia depois foi lá e bombardeou um campo de treinamento de militantes paquistaneses, certo? Que querem a independência da Caxemira. Então, Índia e Paquistão já se degladiaram várias vezes. Nos anos 80, turma, eu estudei um artigo na universidade que mostrava que esta região chegou a ser a mais militarizada do mundo. Digo, soldados por habitante. Tudo bem? Soldados por habitante. Tá. E o fato atual, 16 de junho de 2020, a matéria, 16 de junho de 2020, então você vai ler, turma, isso aqui é atualidade, pô. Muda um pouco o cenário. Por que muda o cenário? O conflito passa a ser agora entre China e Índia. O que não ocorria intensamente há uns 40 anos, molecada. Tá, pessoal, então vamos lá, resgata. Vamos com cuidado agora. De novo, isso aqui vai cair. China, Índia, Paquistão, a região. Diversidade religiosa, mas de maioria muçulmana. Maioria muçulmana. Tá, legal. O que mais, Grote? Historicamente, Índia e Paquistão conflitam pela região. Mais recentemente, China e Índia. Grote, mas por que a China e a Índia vão disputar? O senhor Narendra Modi, lembra? Reeleito primeiro-ministro ano passado, tirou a autonomia que a região de Jammu Kashmir tinha. Como é uma região de diversidade étnica, de maioria muçulmana, para tentar arrefecer, esfriar um pouquinho o cenário lá, era dada a essa população, né, queridos, uma certa autonomia para gerenciar a política, né, na política e também no âmbito econômico. Então era dado maior autonomia. Narendra Modi não só tirou essa autonomia que a região tinha, bem como tem levado, estimulado hinduístas a ocupar a região. Entenderam a questão do nacionalismo quando ele vira um caráter xenófobo, rapaziada? O nacionalismo, como já falei a vocês, não é questão de patriotismo, reverenciar os símbolos da pátria. Não, é subjugar outros povos querendo impor, né, a sua cultura do seu povo ou do grupo majoritário. Tudo bem? E aí isso interferiu na China, que entendeu que a Índia estaria transcendendo os limites das fronteiras e começou a discussão sobre fronteiras. E aí o conflito entre Índia e China, e até aqui, né? Na noite de terça-feira, agora, né, recentemente, um pouco mais de um mês, a imprensa indiana informou que o exército tinha perdido 20 homens e que infligiu 43 baixas aos chineses. Os números, turma, ninguém sabe ao certo. Mas sim, houve uma tensão e um conflito entre as forças armadas da China
e da Índia as maiores do mundo. Detalhe, os três países possuem bomba atômica, vamos lembrar? E aqui um resuminho rápido para vocês, vamos lá. 1/3 da região sob o controle do Paquistão e a Índia. 1/3 da região sob o controle do Paquistão, a maior parte com a Índia e uma pequena parte com a China. População majoritariamente muçulmana. Agora, te falta algum ingrediente para a gente apimentar essa tensão e fecharmos nossa aula? Falta. Falta um ingrediente. Qual é o ingrediente? A Guerra Fria. A Guerra Fria. Legal. A União Soviética dá apoio à Índia, o Paquistão dá apoio aos Estados Unidos, dá apoio ao Paquistão. Então a Guerra Fria esteve presente nesse cenário, pode ser lembrado. Aí o que aconteceu? O cenário foi ficando cada vez mais acirrado. Em 74, a Índia explodiu sua primeira bomba atômica. O Paquistão, muito mais pobre, consegue se igualar somente 25 anos depois. Mas os três agentes da região possuem bomba atômica. China e Índia entre os maiores exércitos do mundo. Entenderam, molecada, o peso disso? Não. Tá, professor, mas e aí? E aí, vamos lá, de novo. Índia e Paquistão já se degladiaram várias vezes. A China agora, depois de muitas décadas, essa postura, né, mais intervencionista, mais nacionalista do primeiro-ministro indiano, obviamente desagradou a China, que quer manter ali a região, queria que tivessem autonomia, até porque tem muitos budistas lá, né? E qual o limite da fronteira? E isso tudo tem levado essa atenção. Tudo bem? E para encerrar, efetivamente, queria só deixar uma questãozinha final para vocês. Queridos, no caso, tá, dos paquistaneses, nem sempre o conflito entre o exército paquistanês e o exército indiano. Alguns paquistaneses, entrando naquela linha chamada de fundamentalismo, tá? Fundamentalismo, ou seja, aqueles que usam a sua religião de forma mais cega, no sentido de buscar raízes na sua religião para cometer atentados, eles são fundamentalistas, uma minoria no mundo muçulmano, mas que chama atenção. Então, grupos paquistaneses, há muito tempo, têm atacado a Índia com atentados terroristas. Ou seja, nem sempre são as forças armadas paquistanesas que atuam. E aqui eu coloquei para vocês 2 atentados muito marcantes em Mumbai, na década de 2000. E vejam, por que Mumbai? É mesmo que eu perguntar a você. Por que o Bin Laden destruiu o World Trade Center? Ou lançou aqueles aviões, né, seus aliados ao World Trade Center? Para impactar. O World Trade Center era um prédio com escritórios do mundo todo. Era um símbolo da globalização em Nova York e da força econômica americana. Então, esse era o alvo escolhido. Por que Mumbai, estudantes do Tio Grote? Por que Mumbai? Porque é um importante centro financeiro, é um importante centro industrial, centro financeiro, tem pessoas do mundo todo em Mumbai, uma cidade cosmopolita. E aí vamos atacar vagões de trem, estações ferroviárias, hotéis em Mumbai. Então, para encerrarmos nossa aula, o conflito recente que você vai ler, está na BBC, que o tio Greg deve falar em atualidades, está ali o link. O conflito histórico entre Índia e Paquistão, que também possuem bombas atômicas. Mas muitas vezes, nas últimas décadas, quem atacou a Índia não foi o exército paquistanês, e sim fundamentalistas islâmicos. O que a China diz sobre isso? Que o Paquistão deveria combater esses grupos e não o faz. Faz vista grossa. Meu Deus, queridos. Vamos lá. Estão aqui os exercícios. Vocês espero ter me feito entender, rapaziada. Bom, Elisa, só para responder sua pergunta, deixa eu só encerrar aqui, né? Senão vai ficar muito tempo, meu Deus. Tá.